Olá, aqui é Alan Lopes, consultor de RH e coach de carreira. A gente sabe que conquistar um novo emprego pode ser uma tarefa demorada e mais complexa do que a gente realmente imagina, né? Existem alguns fatores externos que afetam esse objetivo, como por exemplo, a disposição do mercado em contratar, a concorrência com outros candidatos e até mesmo a experiência do recrutador envolvido no processo. Mas como a gente não controla esses fatores externos, a gente tem que se concentrar realmente na nossa responsabilidade, né? O que a gente tem que fazer para realmente ter um desempenho bacana no processo seletivo. Muitos candidatos, ao focar realmente todas as suas energias em melhorar o próprio desempenho, eles geralmente são surpreendidos com ótimos resultados. Pois no fundo, o que faz a diferença mesmo no processo de seleção é a tua atitude durante todo o processo. E quando a gente fala, então, sobre processo seletivo, é óbvio que a gente tem que focar no currículo. Afinal de contas, essa é a ferramenta que vai dar largada ali a todo o seu processo de análise e te posicionar de forma destacada, às vezes, à frente dos outros candidatos, ou, de repente, já te eliminar de imediato, tá? Então, negligenciar essa etapa inicial pode ser muito problemática, né? Evitando com que o teu currículo ele avance, principalmente se ele for repleto de erros. Ele vai te impedir de participar das próximas fases. E isso vai acontecer independente do quão qualificado você seja ou da quantidade de experiências que você possui ou das formações acadêmicas que você conquistou, tá? E nesse vídeo eu vou te mostrar 3 dicas para manter o teu currículo longe do lixo do recrutador, tá? Mas antes de mais nada, já deixa o teu like e se inscreve no canal para que assim eu possa continuar a produzir conteúdos que realmente te ajudem. E para que você não sofra com as consequências de um currículo ruim, eu vou compartilhar os erros mais comuns que eu já presenciei nos últimos anos trabalhando com recrutamento e seleção e como você pode superar eles, tá? O primeiro erro, obviamente, é ter erros de português no teu currículo. Esses erros são como mosquitos, tá? Que te impedem de dormir à noite. Eles podem parecer pequenos, inofensivos, mas no fundo eles podem estragar completamente tua noite de sono e te deixar ainda mais cansado e irritado no dia seguinte. E obviamente, com toda a tecnologia que a gente tem disponível hoje, com a quantidade de softwares gratuitos, fica meio imperdoável ter um currículo com erros de português, tá? Então, antes de enviar o currículo ou carta de apresentação, algumas coisas importantes você deve se atentar são, primeiro, utilizar um software de correção ortográfica, tá? E garantir que ele vai estar realmente configurado e habilitado ali para o idioma correto. Depois, imprima o seu currículo e leia em voz alta. Isso vai destacar alguns erros e vai ser mais fácil para você conseguir identificá-los. Depois, leia o seu currículo de trás para frente. Tá? Isso pode parecer estranho, mas é uma técnica ótima e comprovada para a gente conseguir identificar erros que passaram despercebidos. E uma outra opção é que você peça ajuda a um amigo ou um parente para ler o teu currículo e para que ele possa revisar, tá? Após identificar esses erros, obviamente, altera o teu currículo e mantém ele sempre atualizado para garantir que tu vai imprimir e enviar a versão correta e corrigida. O segundo grande erro que eu percebo nos currículos é a falta de coerência, tá? E aí eu estou falando uma falta de coerência mesmo na estrutura do currículo ali. Às vezes eu leio o currículo e eu percebo que ele não tem uma sensação de organização e fluidez. É engraçado, cada seção é formatada de um jeito diferente, cada um tem fontes diferentes, isso atrapalha muito a leitura. Portanto, certifica que o teu currículo ele vai seguir sempre o mesmo padrão e tem a coerência necessária, tá? Como é que a gente faz isso? É importante utilizar a mesma fonte em todo o documento, tá? E utilizar tamanhos diferentes só para destacar, por exemplo, títulos de conteúdos. Tá? Isso é bem importante. O mesmo vale, por exemplo, para negritos itálicos. Utiliza os negritos só nos mesmos locais sempre para que teu currículo tenha essa coerência. Evita também utilizar abreviações ou siglas, mesmo que não sejam comuns na sua área de atuação. Tá? Lembra que o recrutador ele às vezes não vai conhecer essas nomenclaturas e ele pode perder parte da informação que tu está querendo passar para ele. E se o currículo tiver mais de 2 páginas, se tiver na realidade 2 páginas, né? Porque mais de 2 páginas já vai ser um currículo ruim. Então se ele tiver 2 páginas, garanta que a transição entre as páginas é suave. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, se você tiver um bloco ali de informação que está parte numa página e parte na outra, eu te aconselho a pegar todo esse bloco e jogar na segunda página, tá? Para que não fique a informação dividida ali entre as 2 páginas. Isso também vai facilitar a leitura do recrutador. E o terceiro ponto aí que você tem que tomar muito cuidado é com a organização das informações, tá?
A organização do currículo e a formatação é a primeira grande impressão que você vai causar junto à empresa ou ao recrutador ali. Então, vamos entender um pouco como a gente pode gerar uma melhor impressão com o teu currículo. O primeiro ponto é facilitar a leitura, né, para quem for avaliar o seu currículo. Então, evita parágrafos muito longos e sempre descreve as informações em tópicos. Isso vai ser muito mais fácil de ler. Evita também utilizar imagem, logotipo ou qualquer outro tipo de arte no currículo. Além de desnecessário, ele pode afetar a formatação e a interpretação que o recrutador vai ter sobre o teu perfil. Garanta também que seu currículo esteja simples e bonito, tá? Para isso você não precisa de imagens, fundos, bordas e outros artifícios. Um documento bem escrito e claro é tudo que você precisa nesse momento. Outra dica que eu dou é visualizar o teu currículo a uns 2 metros de distância, tá? Você pode fazer isso também reduzindo o zoom no editor de texto. Assim você vai conseguir ver o teu currículo se ele possui divisões claras entre as seções, que facilitem ali a identificação de cada um dos blocos pelo recrutador, como por exemplo as tuas experiências profissionais, a formação acadêmica, os dados pessoais, enfim. E ao finalizar a formatação, sempre exporte o teu documento para PDF, tá? Assim tu vai garantir que o teu currículo ele vai ter um design sempre protegido. E é isso aí, agora você já tem um arsenal de informações para validar todo o teu currículo antes de encaminhar para a próxima vaga de emprego. Alguns desses detalhes podem parecer excessivos ou desnecessários, tá? Mas podem fazer diferença entre a conquista do emprego ou se manter na fila de espera. Se ainda tiver alguma dúvida sobre a formatação do currículo, comenta abaixo para que eu possa te ajudar, tá? Afinal, eu já elaboro currículos há bastante tempo e essa é uma demanda que eu tenho diária, então eu consigo te ajudar independente da tua dúvida. Fica ligado nos próximos vídeos e até a próxima.